Graças a Pai de novo a todos. Amém. Nessa noite eu vou estar ministrando e como a ministração, como ontem teve um dia especial, né? Aí eu gostaria de ministrar sobre isso. Aí quem sabe que dia foi ontem? Qual a comemoração de ontem, 31 de outubro? Bom, alguns dizem que é Halloween, né? Dia das Bruxas. Mas pra gente, a gente comemora a Reforma Protestante. E eu vou passar uma história da igreja até ela chegar ao movimento da Reforma. Mas antes, vamos orar para que Deus nos abençoe e nos dirija a palavra. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por essa palavra, por essa ministração, que o Senhor possa estar sondando em nossos corações se há algo que ainda não está de acordo com a tua palavra, que venhamos a ouvir a tua palavra, a ter discernimento dela, que ela venha a cair em nossos corações e que possamos ser transformados conforme a tua vontade, para te servir melhor, para te dar louvores melhores e que a cada dia venhamos a parecer mais com Cristo. Que o Senhor abençoe e nos ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Ontem foi o dia da Reforma Protestante, onde Martim Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, acho que é isso. Mas até chegar a esse ponto, é importante entender um pouco da história da igreja. Por que se fez necessário essa reforma, que é o quê? É o retorno às doutrinas da igreja primitiva. Quando a gente já pensa na igreja católica, a gente já começa a pensar em muitas coisas que estão fora do que a Bíblia fala. Por exemplo, purgatório. A Bíblia não fala sobre purgatório. Veneração a santos. A Bíblia também não fala disso. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente vai passar um pouquinho sobre a história da igreja primitiva, que nos ajuda a como servir melhor a Deus. Lembrando, abram comigo em Gálatas 4:4. A gente vai passar um pouquinho sobre a história da igreja, fazer um resumão do século I até o século XVI. Aí quem gosta de história, espero que goste. Agora quem não gosta, eu espero que preste atenção, porque é muito importante a história da igreja. Gálatas 4:4. Todos acharam? Gálatas 4:4. Bom, quem não achou, eu vou ler aqui, aí vocês me acompanham aqui. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Paulo, escritor dessa carta, percebeu que o primeiro século foi um período singular da história, o momento preciso da entrada do Filho de Deus na humanidade. Você já se perguntou, por que Jesus não veio antes ou não veio depois? Quando analisamos esse período histórico, podemos observar a mão de Deus e o seu controle na história da humanidade. Na época que Jesus nasceu, toda a região do Mediterrâneo estava
estavam sob o controle do Império Romano, que tinha a Pax Romana, ou seja, a paz romana. Era uma paz forçada, que protegia o Império contra ladrões e contra piratas. E o resultado disso é o quê? Prosperidade, riqueza, estabilidade. E junto com isso, as estradas romanas forneciam a estrutura que ligava todo o império. Será que haveria uma época melhor que esta para a encarnação de Cristo? Porque era fácil você ir de um ponto para o outro. Parece que não. E parece que não haveria outro momento melhor. E podemos ter a plena convicção que Deus age em tudo perfeitamente. O tempo de Deus é perfeito. E a igreja primitiva, ele tem um versículo que começa em Atos 1:8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Com toda essa facilidade das estradas romanas e a segurança, seria extremamente viável para os discípulos de Jesus serem testemunhas até os confins da terra, ou pelo menos até o mundo conhecido da época. O livro de Atos é um livro da história da igreja. Ela não tem conclusão, porque a história, ela continua. Quem dá continuação a essa história é a gente. É todas as igrejas, todos os cristãos que vieram depois dos cristãos da igreja primitiva. E do capítulo 1 ao 7, narra o começo da igreja primitiva, com Pedro e João em Jerusalém. Porém, após o receber do Espírito Santo, qual seria o próximo passo desses cristãos? É o versículo que a gente acabou de ler. Eles deveriam ir por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que não foi isso que aconteceu. O que eles receberam o Espírito Santo, só que eles ficaram ainda em Jerusalém. E o que Deus fez? A igreja de Jerusalém, ela foi perseguida. No capítulo 7 vemos a morte de Estevão. E aí os apóstolos, aí todos os cristãos, menos os apóstolos, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A partir do versículo 8, o autor narra o início da igreja em outros lugares, fora de Jerusalém. E mesmo fora de Jerusalém, os cristãos eram perseguidos, tanto por judeus ou pelos gentios. E no capítulo 9, lemos que a conversão de Paulo, e após um breve momento, os judeus já planejavam o matar. E no mesmo capítulo 9, Pedro vai até Cesareia após aquela visão em que a voz manda ele comer animais impuros. Pedro se nega e uma voz diz: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Chegando na casa de Cornélio, um centurião romano, em Cesareia, ele entendeu que não devia considerar ninguém impuro ou imundo, e que ele deveria se juntar aos gentios e evangelizar, pois essa era a vontade de Deus. E no capítulo 13 e 14 começa a narrar a primeira viagem missionária de Paulo. Nos capítulos 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária de Paulo. E sabe quando eu falei no começo que Deus é perfeito no seu tempo e na sua vontade? Quando algo interessante na segunda viagem de Paulo é que Paulo desejava ir à Ásia. Ele não queria ir para Roma. Ele queria ir pregar na Ásia. E por 2 vezes ele foi impedido por Deus. E à noite ele teve uma visão em que um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Deus queria que Paulo fosse em direção ao centro do Império Romano.
E depois, no capítulo 19 e 20, temos a terceira viagem missionária de Paulo. E a partir do capítulo 21, temos a prisão de Paulo em Jerusalém e de como ficou preso 2 anos em Cesareia. E ele opta por ser julgado em Roma, como cidadão romano. E Paulo vai até o centro do Império Romano e lá fica preso. Mas foi a vontade de Deus que assim fosse, pois assim ele poderia evangelizar a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador. Paulo ficou preso em uma casa alugada por 2 anos, tendo liberdade para proclamar o evangelho de Cristo para a guarda pretoriana e a todos que o procuravam. Paulo foi solto após esse período, porém, a partir do ano 64, houve uma forte perseguição encabeçada pelo imperador Nero. E a gente está falando sobre isso porque é importante lembrar a perseguição que houve antes da igreja se tornar religião oficial. Que a perseguição nos lembra que, como eles eram convictos da sua fé em Cristo. E Paulo, no reinado de Nero, ele foi novamente preso, mas agora em uma masmorra escura, úmida e insalubre. E por volta do ano 67, Paulo foi degolado. E foi no Império de Nero que aconteceu aquele grande incêndio em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros de Roma foram destruídos pelo fogo. Você imagina quais são os 4 bairros que ficaram intactos? Quais são os cidadãos que tinham nesses bairros? Maior concentração de judeus e cristãos. E Nero botou a culpa em quem? Nos cristãos e nos judeus. E a partir daí houve uma grande perseguição aos cristãos. Onde hoje é o Vaticano, lá estava o circo de Nero. É onde os cristãos eram crucificados ou eram enrolados em peles de animais e jogados aos cães para serem devorados e mortos. Cristãos eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados ainda vivos, para iluminar praças e jardins de Roma. E no ano 81, subiu ao trono o imperador Dominiciano. E ele exigiu que todos os adorassem como Senhor e Deus. Já dá para imaginar que a opressão contra cristãos e judeus continuou forte, continuou bem forte. Perdão, que eu me perdi aqui. Prisões e exílios se tornaram comuns. Foi nesse tempo que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Já no ano 155, houve o martírio de Policarpo de Esmirna, um dos discípulos de João. Policarpo se recusou veemente servir e adorar a deuses romanos. O juiz queria que ele jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo para ser liberto. Porém, ele respondeu, a resposta dele: vivi 86 anos servindo a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como eu poderia maldizer ao meu rei que me salvou? O juiz o ameaçou de jogá-lo às feras, porém Policarpo continuava irredutível e depois foi mandado para morrer queimado vivo. Amarrado no meio da fogueira antes de morrer, olhou para os céus e agradeceu o privilégio de morrer como mártir. No ano 161, sobe ao poder o imperador Marco Aurélio, que via o cristianismo como fanatismo irracional, que desafiava a razão e a ordem. Um dos martírios mais impactantes foi da viúva chamada Felicidade e seus 7 filhos.
Ela e a sua família foram denunciados a Públio, um prefeito da cidade, que a ameaçou de tortura e morte se ela não negasse a Cristo. Ela disse corajosamente ao prefeito que ele estava perdendo seu tempo. Ela viu o filho mais velho ser espancado até a morte. Os 2 próximos filhos foram golpeados com clavos até morrerem. O 4º filho jogado de um grande precipício e os outros 3 decapitados. Então Felicidade, no meio de seus filhos mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado 7 filhos dignos de sofrer por Cristo. E por fim, ela foi torturada e decapitada. Tá pesando o clima, né? Mas no ano de 249, sobe ao poder Décio, e naquele tempo, Roma enfrentava crises econômicas e invasões bárbaras. Décio acreditava que o sofrimento do império era pelo fato dos deuses terem os abandonado. Por causa disso, ele promulgou um edito, ou seja, uma lei, que todos deveriam fazer uma oferenda anual de sacrifícios aos deuses e ao imperador. E cada pessoa, depois de oferecer esse sacrifício, recebia uma certidão de cumprimento da lei. E os cristãos, é lógico, se recusaram e foram perseguidos, e o cristianismo passou a ser ilegal. Antes disso, as mortes e perseguições de cristãos eram mais locais ou regionais, dependiam do governador local ou do prefeito atuar no processo. Porém, com Décio, a perseguição e morte de cristãos passou a ter um status de mandato imperial, e seu cumprimento era em toda a extensão do Império Romano. Décio reinou somente 3 anos. Após isso, subiu ao trono Diocleciano, onde houve uma grande perseguição, que foi o período mais violento contra os cristãos, onde foram queimados livros, demolição de templos cristãos, confisco de propriedade dos cristãos, prisão de líderes e cristãos, e sob pena de morte e tortura, eles deveriam sacrificar aos ídolos romanos. Só que em 313 chegaria ao fim as perseguições, com o Edito de Milão, feito pelo imperador Constantino. E quando Constantino e seu exército estavam totalmente derrotados pelos inimigos, segundo um relato, ele teve uma visão de uma cruz, com as palavras escritas: com este sinal vencerás. E realmente, Constantino venceu. E com Constantino houve uma liberdade religiosa, mas nenhuma religião seria perseguida, e o cristianismo, que era ilegal e perseguido, agora é permitido e protegido. E depois de 70 anos, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Então, ser romano significava ser cristão. Muito bom, vocês não acham? Agora, cristianismo é para todas as pessoas que são do Império Romano. Antes perseguidos até a morte, agora com total liberdade e com privilégios de religião oficial do maior império da época. Porém, não foi tão bom assim. A régua para seguir a Cristo era, ou melhor, é muito alta. Abram comigo em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24.
Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse ao seu discípulo: Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Romanos 10, 9 fala assim: Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nos tempos da perseguição, os cristãos estavam dispostos a morrer pelo nome de Cristo. E isso gerou o quê? Testemunhos, conversões verdadeiras. Mas quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império, no ano 380, participar do cristianismo se torna conveniência, não conversão mais. Antes, confessar o nome de Cristo era ficar à margem da sociedade, era arriscar-se à morte. Agora, significava projeção e segurança. E com isso, a igreja começou a ganhar alguns benefícios. Começaram a restituição de propriedades cristãs confiscadas. O domingo ele se tornou o feriado oficial em honra ao Deus cristão nas cidades. Era proibido o trabalho aos domingos. Bispos começaram a participar da política imperial. Isenção de impostos para o clero. A igreja poderia receber doações e foram construídas igrejas e basílicas monumentais, como a de São João de Latrão. E a igreja ela teve um crescimento rápido, porém as pessoas iam para a igreja não porque estavam convencidas dos seus pecados e declarado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas pelos benefícios ou dever de seguir a religião oficial do Império. Multidões foram batizadas nas igrejas sem conversão. Daí entraram pagãos na igreja sem o conhecimento mínimo do que seja a vontade de Deus, do que é o Evangelho, do que é conhecer a Cristo e o caminho da justificação, o caminho da salvação. Com isso, práticas e crenças do paganismo começaram a contaminar o cristianismo. E cada vez que a igreja entrava no campo político, sendo o imperador o chefe da igreja e do Estado, a igreja começou a adotar a prática popular, a tradição oral, o ensino dos pais da igreja, que foram os discípulos dos apóstolos. E esses ensinamentos, que não eram bíblicos, começaram a entrar dentro da igreja e a Bíblia foi perdendo sua autoridade como única regra de fé e prática. E uma dessas guinadas para algo não bíblico, quando o imperador Focas, em 604, concedeu ao bispo de Roma, Gregório I, o título de Bispo Universal. Ou seja, ele queria que Gregório fosse Papa. Gregório recusou, alegando que aquele que aceitasse deveria ser considerado o anticristo. Porém, no ano 607, Bonifácio III aceitou o título, criando assim o papado, a Igreja Romana sob o comando de um Papa. E o texto que a Igreja Católica Romana usa para legitimar isso está em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que o texto em grego, que é original, a palavra Pedro é Petros, significa fragmento de pedra. A palavra Pedro, pedra, em grego é Petra, que significa rocha, pedra inabalável. E essa metáfora é usada somente para Deus nas Escrituras. Seria como Jesus estivesse dizendo: você, Pedro, é um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja.
E o texto mostra que Jesus estava perguntando, o contexto do texto é Jesus perguntando quem ele era para os discípulos. Então o contexto é sobre Jesus, não é sobre Pedro. E Jesus fala, ele responde, é a rocha que edifica a igreja. E além disso, Pedro, o próprio Pedro, ele afirma que Jesus é a pedra. E em Atos ele fala, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Ele fala mais, Pedro, ele fala na sua carta, 1 Pedro, ele diz assim, chegando-se a ele a pedra viva, que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Quem é essa pedra? Jesus. Paulo também escreve, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve que Jesus é a pedra. Em 1 Coríntios 3,11 ele fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único fundamento da igreja. E também ele fala em 1 Coríntios 10,4, e beberem da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E também Efésios fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, em nenhum momento, Pedro é a pedra, é o fundamento da igreja, é Jesus Cristo. Com o tempo, a igreja se tornou a principal força política da Europa. O Papa era visto como representante de Deus na terra e tinha poder sobre reis e imperadores. Do século V ao século XIII é chamado de Idade Média, onde o poder da igreja foi ficando cada vez maior. Artes, ciências, cultura, o saber estavam sob a tutela da igreja. Bispos e monges assumiam o papel de líderes, não apenas do lado espiritual, mas também da política e da cultura. Em um mundo em que o povo era analfabeto, esses homens letrados que conduziam as coisas, que controlavam o quê? O pensamento do povo. Com isso, heresias foram introduzidas na igreja, como oração pelos mortos. É uma heresia. A gente não se ora mais pelos mortos. Veneração a anjos e santos falecidos. O purgatório. Em nenhum momento a Bíblia fala que existe purgatório. Virgem Maria como intercessora. A canonização de santos e eles também servindo de intercessores. Virgem Maria Imaculada, ou seja, sem pecado. Não está em nenhum ponto da Bíblia que Maria é sem pecado. E até é interessante que no Cântico de Maria, em Lucas, ela canta que ela se alegra em Deus, meu Salvador. Porque é o Salvador dela também. Porque ela sabia que era uma pecadora. Só quem tem pecado que necessita de um Salvador. A doutrina dos 7 sacramentos. Quem já se batizou, crismou e já viu quais são os sacramentos da Igreja Católica? Na Idade Média, não sei hoje em dia, mas falavam que para alguém ser salvo deveria cumprir os 7 sacramentos, que seriam o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão de pecados,
unção dos enfermos, ordem, que seria servir ao ministério, e matrimônio. Outra heresia é a Inquisição, que tinha como objetivo de combater heresias, apostasia e outros costumes considerados uma afronta à fé cristã. O problema é que muitas vezes usavam de tortura para forçar uma confissão, e havia o quê? Punições severas, como multa, confisco de bens, açoites e prisão. Também tinha veneração de relíquias ou objetos sagrados. E o que é isso? São uma parte do corpo ou das vestes ou objetos de um mártir cristão que se inventou. Acredita que esses objetos eles tinham poder miraculoso. Aí abriu margem para todo tipo de relíquia ligada a Cristo, ligada a Maria, ligada aos apóstolos, tipo o manto de Jesus, a coroa de espinhos de Jesus, os cachos do cabelo da Virgem Maria, os pregos da cruz, lascas de madeira da cruz. E acho que é uma coisa que até hoje tem, que até hoje tem gente que vai ver, que é o Santo Sudário. Santo Sudário é aquele pano que cobriu Jesus no sepulcro, e ele está até hoje na Catedral de São João Batista, na cidade de Turim, na Itália. Quem já viu na internet ou em algum lugar aquele pano que parece a forma de Jesus, a marca de Jesus quando estava morto? Aquilo é o Santo Sudário, e até hoje está numa catedral em Turim, e pessoas vão lá fazer peregrinação para ver essa relíquia. Com isso, houve um mercado de venda de objetos sagrados, arrecadando dinheiro para os cofres da igreja, não muito diferentes dos nossos dias, onde tem igrejas vendendo água ungida, óleo ungido, até vassoura ungida. E as igrejas que tinham alguma relíquia ou imagem santa, havia peregrinações até lá, e com isso eram ofertas, era movimento do comércio em torno disso, e cada vez a igreja mais rica e mais poderosa. Tem outros tipos de desvios doutrinários, e o que mais comentamos quando falamos da reforma protestante é a venda de indulgências para a remissão de pecado, ou seja, era a punição e consequência do pecado mesmo após a confissão. E Martim Lutero, nosso personagem, que sempre lembramos como um homem que foi o estopim da reforma, quando o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, ele enviou seus vendedores de indulgências pela Europa para arrecadar dinheiro para a construção. Um emissário chamado Jonas Tetzel foi à Alemanha, na cidade de Wittenberg, vender indulgências, oferecendo a redução do sofrimento no purgatório, mediante a um pagamento. E muitas pessoas compravam para libertar seus parentes do sofrimento do purgatório. Porém, Lutero ficou revoltado com isso. E ele decidiu enfrentar essa heresia. E em 31 de outubro de 1517, ele pregou nas portas do castelo da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Mas, para ser honesto, não foi só ele que já estava pensando sobre reformar a igreja. Houve outros reformadores antes de Lutero, como John Wycliffe, na Inglaterra, Jan Hus, na Boêmia, Girolamo Savonarola, na Itália, e também reformadores após Lutero, como João Calvino e João Knox. Mas tudo está no tempo de Deus.
E duas coisas importantes aconteceram para que a reforma fosse efetiva. E a primeira foi o movimento cultural da Renascença, que começou no século XIV, onde os homens começaram a separar economia, arte, ciência, política da igreja, ou do controle da igreja. Eles começaram a separar um pouco isso. E o Renascimento valorizava a razão e o intelecto, o que fez a autoridade da igreja ser questionada. Será que como a igreja pensa, como a igreja age é o correto? Será que ela deve ser a medida de todas as coisas? É isso que eles começaram a questionar. Isso, em termos de religião, levou os homens de volta aos conhecimentos clássicos, que é o grego e o romano. E qual é a língua escrita do Novo Testamento? O grego. Esse pensamento renascentista levou muitas pessoas a traduzirem as Bíblias, que estavam somente em latim, para a língua do povo. E a segunda coisa importante, para que a reforma tivesse êxito, foi a invenção da imprensa em massa, por volta de 1450. Antes da prensa de Gutenberg, a igreja era a principal fonte de informações. Todo tipo de notícia, seja da igreja ou da sociedade, era divulgada no púlpito ou de um pregoeiro público, que era um servidor público que ficava anunciando as notícias. Bíblias e livros de oração estavam entre os primeiros livros a serem impressos, e as pessoas faziam questão de aprender a ler para ler esses livros. Com isso, as ideias de Lutero eram divulgadas de forma impressa, e dentro de 3 anos, 300 mil exemplares de suas obras estavam em circulação na Europa. E sem surpresa nenhuma, o tempo de Deus é perfeito para todas as coisas. E a hora era a hora da reforma protestante, porque ela ia ser divulgada, ela ia ser anunciada para toda a Europa. E sempre que falamos de reforma protestante, devemos lembrar que a reforma foi necessária para voltar para aquilo que era o padrão, para aquilo que era o molde da igreja cristã. A reforma tem a ver com voltar ao plano original. A gente fala de reforma, mas seria mais uma restauração daquilo que foi perdido. E como vimos nesse resumão, a igreja se perdeu e muito nesses 2000 anos de história. E a reforma quer resgatar aqueles princípios que a igreja primitiva tinha. E com isso, eles formularam depois as 5 solas. As 5 solas são uma boa forma de resumir o pensamento da reforma protestante contra Roma. E a palavra sola vem do latim somente. E as 5 solas falam sobre sola Escritura, sola Christus, sola Gratia, sola Fide e sola Deo Gloria. E a primeira sola é sola Escritura, ou somente a Escritura. Somente a Escritura é o fundamento dos demais solas, porque diz respeito ao retorno das Escrituras como a única fonte infalível de fé e prática para todo cristão, e tem total autoridade. A tradição oral, ensinamentos dos pais da igreja, tudo isso pode conter erros doutrinários, porém a Bíblia é o infalível, ela foi inspirada por Deus. E para a gente entender um pouquinho mais sobre somente a Escritura, vamos abrir em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Diz assim, Paulo escreveu essa carta e ele fala assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou
na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de humano algum, e nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Olha o texto fala sobre somente a Escritura. Paulo recebeu o evangelho de quem? De Jesus Cristo, do próprio Deus. Portanto, as Escrituras são autoritativas, pois Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Paulo escreve mais. No versículo 8, se mesmo um anjo pregue um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja anátema, quer dizer, amaldiçoado, que seja condenado. Nem mesmo um ser divino, nem mesmo se um ser divino pregar um evangelho diferente do que Paulo prega, ele deve ser condenado. Pois a autoridade do que Paulo tem pregado e escrito nas suas cartas vem da inspiração do próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Porém, no versículo 7, Paulo diz que tem alguns querendo perverter o evangelho. Infelizmente, ao que aconteceu ao longo da história da igreja, como a gente viu. Somente a Escritura diz respeito a olhar para as Escrituras como a única autoridade para nos dizer o que crer e como devemos viver. Então, uma igreja saudável é quando ela prega as Escrituras, quando as Escrituras falam o que devemos crer e como devemos viver. A igreja é bem fundamentada e seu alicerce é firme, porque a sua autoridade não vem daquilo que ela acha, mas daquilo que o Senhor disse por meio da palavra dele. Já vou deixar algumas aplicações em cada sola, porque a reforma não é só uma comemoração, é uma volta aos princípios da igreja de Atos, da igreja primitiva, mas também ensinamentos a se seguir e praticar. E uma aplicação sobre somente a Escritura é que precisamos de só a Escritura. É que nós somos pessoas extremamente estragadas. E nós precisamos do quê? Transformação. Ler outros livros podem nos ajudar, nos informar, mas nenhum livro nos transforma como a Escritura transforma. E é por isso que a gente defende somente as Escrituras. Então leia bons livros, mas nunca substitua a leitura da Bíblia, porque só ela pode nos transformar. E a outra aplicação, que quando você precisa de uma luz para qualquer decisão da sua vida, não espere que as respostas venham de outros lugares, senão da palavra de Deus. Você quer ser sábio no caminho? Volte para aquela palavra que é luz para os nossos caminhos e é lâmpada para os nossos pés. A segunda sola é solos Christus. Somente Cristo diz respeito em crer em Jesus Cristo como único Salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E não deixar a tradição ou a igreja se coloque em um papel que é exclusivo de Jesus. Abram comigo em 1 Timóteo,
capítulo 2, versículo 5. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Isso aí está totalmente ao contrário do que a igreja medieval declarava, que o Papa também era um mediador, Maria também é uma mediadora. Porém, a própria Escritura fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Também em João 14,6, é o próprio Jesus falando. Em João 14,6 ele fala assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, a verdade. Jesus é a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por Jesus Cristo. E Pedro, quando ele está discursando no Sinédrio, contra os escribas e sacerdotes, Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, diante do Sinédrio, ele fala que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo que importa que sejamos salvos. E que nome é esse? Jesus. Somente a salvação em Jesus. Não há outro tipo de salvação, não há outro nome que salva. A reforma nos mostra que há somente um mediador, que é Jesus Cristo, não Maria, não anjos, não os santos. O único salvador e intercessor entre Deus e os homens é Cristo. E a aplicação que eu deixo aqui é: não busque a aceitação de Deus. Você já foi aceito por Deus em Cristo. Isto é, você já foi feito amigo de Deus para sempre. Cristo é aquele que acerta a sua relação com Deus. Não busque compensar aquilo que já foi feito. Quer dizer, quando você estiver em uma relação de pecado, você precisa se arrepender, não compensar. Pois Cristo já restaurou sua relação com Deus, de uma vez por todas. Terceiro ponto é sola gratia, somente graça, e diz respeito à salvação e à fonte dessa salvação vir da graça. Abram comigo em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz assim, Efésios: ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Lutero, como monge, ele procurava ser justificado mediante seus atos de justiça, como oração, penitências, jejum, entre outras coisas. Porém, ele nunca atingia a paz. E seus olhos se abriram quando ele leu aquele famoso versículo: o justo viverá por fé. Com isso, Lutero e outros reformadores perceberam que o pecado é algo bem profundo. Não tem a ver somente com os atos que nós cometemos, tem a ver com a situação do nosso coração. Pecado não é somente ato, pecado é uma condição. Olha o texto que acabamos de ler. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós somos totalmente incapazes de se achegar a Deus. Estando mortos em nossos pecados, o que nós merecemos é o quê? A ira de Deus. Como o texto diz que somos, por natureza, filhos da ira. Além disso, estávamos sob o domínio de Satanás, quando o texto diz que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. A condição de pecado é estar dominado por Satanás e ser merecedor do castigo de Deus. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de graça. E de onde vem essa graça? O próprio texto nos diz. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em transgressões e pecados. A graça começa com a vida. Deus cria você de novo para uma vida de boas obras, como diz o final do texto. E é juntamente com Cristo que temos vida. O Cristo é o operador dessa graça maravilhosa. Antes, inimigos de Deus, agora juntamente com Cristo temos vida. E graça não muda só o fato que não precisamos mais pagar pelos nossos pecados, mas também o que? Ele nos concede honra e ao nos assentarmos nas regiões celestiais. Olha que beleza! Antes a gente era merecedor da ira de Deus, do juízo de Deus. Agora, por graça, um favor imerecido, sentaremos para reinar juntamente com Cristo. E essa graça, ela não vem de nós e não podemos fazer nada para recebê-la. Como diz o versículo 8 e 9 de Efésios, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe o que significa somente a graça? A salvação e a mudança de vida não vem por iniciativa nossa. A graça que nos alcança e nos transforma. Então a glória é toda de Deus. Esse texto nos ensina que a gente não pode se prender das regras ou cumprimento de leis. Devemos viver somente a graça. Depender somente da graça. Porém, se o problema de muitos é acabar não crescendo nessa graça, e em meio aos problemas e falhas
eles parecem patinar o tempo todo e viver uma vida de libertinagem no pecado, eu quero dizer que não precisamos só de graça, mas precisamos de toda a graça. Precisamos da graça que não somente perdoa, mas aquela graça que transforma a imagem e a semelhança de Cristo. O quarto ponto é sola fide, que significa somente a fé. É um dos lemas da Reforma Protestante. A salvação para alguns é pelas obras. Elas tentam fazer o que seja para contribuir para a salvação. E isso é muito comum naquelas pessoas que se dizem cristãos não praticantes. É tipo, obedecer os 10 mandamentos, fazerem obras de caridade, não comerem carne na sexta-feira da paixão, entre outras coisas, achando que com isso é suficiente para chegar ao céu. Para outros, a salvação é uma parceria entre fé e obras. Tipo, eu faço uma parte e Deus faz outra. E é muito comum aquelas pessoas que acham que não jejuar, não ler a Bíblia todo dia, dar para a caridade, dizimar, servir a igreja, elas estão fazendo a sua parte para a sua salvação. Porém, é somente a fé. A Bíblia diz que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, que eu recebo pela fé, somente a fé em Cristo. As obras não são a causa da salvação. As obras são uma evidência da nossa salvação. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Como diz Efésios 2:8, que a gente acabou de ler agora há pouco, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Ele não está mediante a obra, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. E mesmo a fé é um dom de Deus. E o quinto ponto, sola deu glória, somente glória a Deus. A salvação foi planejada por Deus, foi executada por Deus e é consumada por Deus. Não cabe ao homem nenhum tipo de glória por causa da sua salvação. A glória pertence somente a Deus. Como diz em Isaías diz assim, 42:8: Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. A glória pertence somente a Deus. Deus nos amou, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo seus inimigos, mas para que a nossa condição fosse mudada, Ele mesmo providenciou o meio para isso. Deus deu seu Filho para que morresse pelos nossos pecados na cruz, pelo que nossos pecados fossem pagos, e mais do que isso, pela sua graça nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus. Portanto, toda a glória é para Deus. E a aplicação que eu deixo aqui, só haverá louvor genuíno se você tiver mais um entendimento de Deus e da sua salvação. Porque, se você pensar bem, a gente não é merecedor e a gente não pode fazer nada para receber a salvação. Mas Deus deu tudo isso gratuitamente. Pela tua graça, pela tua misericórdia, nós fomos salvos. Só lhe deu glória só vem quando você entende melhor o que é somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Aí você entende a mensagem da salvação com a profundidade que a reforma resgatou. Então, o que você acaba fazendo? Louvando somente a Deus, dando a glória somente a Deus. Concluindo, a reforma protestante vai além do movimento que deu origem a nós, os protestantes ou evangélicos. É resgatar para as verdades bíblicas, pilares da igreja primitiva.
uma melhor compreensão sobre o que é a salvação. Entender a salvação é saber que somos miseráveis, mas mesmo assim Deus quis nos resgatar e providenciou o necessário. E tudo que podemos fazer é render glória ao nosso Deus, pois Deus é mais glorificado quando mais nos deleitamos nele. Amém?